Vitória Cavassani, eu sou advogada, sou secretária-geral da Comissão de Igualdade Racial da OAB-DF, sou pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal e sou de terreiro a vida inteira. Bom, é um direito reconhecido, mas de difícil reconhecimento. Parece ambíguo, mas é o que as pessoas de terreiro e a comunidade sente todos os dias quando sofre alguma situação de racismo religioso, porque o nome é racismo religioso, não são crimes de ódio, não são ofensas à religião, o que se trata de racismo religioso. Quando essas pessoas buscam, né, as autoridades para tentar fazer valer o direito delas de expressar a fé delas, de manifestar a fé, de cultuar a fé, é um reconhecimento formal, mas que na prática ele não existe. Então, existem instrumentos como o Disque 100, que você pode fazer as denúncias quando acontece casos de intolerância religiosa, ou até mesmo hoje aqui no Distrito Federal, que a gente tem a DECRIM, que foi inaugurada lá em 2016, que também ajuda a proteger esse direito. Só que a gente precisa de uma frente maior ainda contra esse racismo estrutural, porque se a gente não desestrutura o racismo que existe hoje dentro de toda a sociedade brasileira, a gente consegue iniciar os processos, mas não consegue terminar com a devida severidade que deveriam ter, entende? Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente precisa pensar que todo povo, toda comunidade, toda sociedade, ela tem um líder. E muitas das vezes, as atitudes das pessoas, ela é amparada por um líder. Ainda que a gente... mas a gente tem Constituição, a gente tem Código Penal, a gente tem todos os outros aparatos. Mas quando a gente tem alguém no poder que diz que, sim, você pode quebrar terreiro, sim, você não precisa respeitar a fé dos outros, sim, preto é sujo, ou que chega num centro quilombola de pessoas quilombolas e fala que esse índio aqui pesa não sei quantas arrobas, as pessoas começam a ter a liberdade de repetir essas falas, de continuar praticando esses atos de intolerância religiosa. Então, esse aumento expressivo nada mais é do que o reflexo dessa intolerância vinda do poder. Então, se o poder reflete uma intolerância, a sociedade também vai refletir essa intolerância. Além de ter tido a pandemia também, que muitas das pessoas ficaram reclusas dentro de casa e ali pela internet, que também é uma forma muito rápida de propagação do ódio, esse ódio foi propagado de forma assim devastadora. Então, a gente sempre teve essa briga, né? Ocorria crimes de racismo e muitas das vezes quando a pessoa oferecia essa denúncia, né, ia na delegacia e registrava um boletim de ocorrência, todas as vezes que o processo continuava, a pessoa nunca era punida pelo crime de racismo, sempre por injúria racial, porque a injúria atinge diretamente aquele indivíduo, enquanto o racismo atinge a coletividade como um todo. Aí entra uma briga muito teórica e difícil de ser sustentada nesse cenário atual, que é de que o racismo, ainda que seja contra o indivíduo, ele atinge a sociedade como um todo. Mas que bom que a gente conseguiu, depois de muita luta, muita briga dentro do STF, essa equiparação ao crime de injúria racial, ao de racismo, e tendo as mesmas penas. E agora, em janeiro, a gente conseguiu o aumento dessas penas, que antes era de 1 ano a 3 anos e agora é de 2 a 5 anos. E ainda pode ser aumentado se o crime for praticado por 2 ou mais pessoas. O que geralmente acontece, porque se uma pessoa chega num terreiro como esse para atacar fogo, ela nunca vai vir sozinha, ela sempre vai vir acompanhada de pelo menos mais uma pessoa. Então, essa severidade na aplicação da pena, ela é muito importante. Só que, por um outro lado, a gente precisa, como eu tinha dito lá anteriormente, barrar esse racismo estrutural, para que ele não venha a ser uma barreira. A gente quebra o racismo estrutural para que ele não seja uma barreira. Então, eu denunciei, aquele processo ele vai tramitar até o final e a gente vai ter a aplicação de uma pena efetivamente. Porque não adianta nada você equiparar a pena do racismo com a pena da injúria racial se você chega no final do processo da injúria racial e a pessoa não é punida. O racismo estrutural ele continua ali imperioso e as pessoas ficam sem qualquer respaldo judicial, jurídico, da polícia ou até mesmo do próprio Ministério Público. Então, uma fiscalização efetiva da aplicação de
pena, nesses casos é muito importante. E a militância ela é muito importante nesse sentido. Os advogados que atuam nessa causa, ou policiais que têm essa visão mais severa em relação ao racismo estrutural, ou a membros do Ministério Público, a gente precisa se unir para continuar fiscalizando a aplicação dessas penas. O motivo que leva a essa situação que a gente teve com a mãe Bernadette, com o filho dela, com Marielle Franco, que são questões que não levam apenas o homicídio. Eu vou matar aquela pessoa por ela ser aquela pessoa. Tem um viés político, tem um viés racial, tem um viés ideológico por trás desses assassinatos. E a mãe Bernadette é mais um dos símbolos fortíssimos do nosso racismo estrutural, porque a pessoa acha que pode chegar no ambiente dela, no ilê dela, assassinar ela, como já tinham feito com o seu filho, por uma briga territorial, porque, querendo ou não, envolve também uma questão territorial, porque já tinha, a mãe Bernadette já estava dentro de um programa de proteção há 2 anos, então, assim, tem 2 anos que ela tenta recorrer ao Estado, socorro, olhe por mim, e o Estado sempre negligente. E aí eu assumo o risco de colocar a culpa no racismo estrutural, porque esse Estado não dá devida atenção para uma pessoa que está há 2 anos dentro de um programa de proteção à testemunha, que apenas durante o final da tarde uma viatura passava na casa dela para ver se estava tudo bem e ia embora. Isso não é proteção. Isso não é proteção à testemunha. Isso não é proteção a nenhum ser humano. Uma viatura passar. A viatura passar é o mínimo. A viatura realmente deveria passar lá todos os dias, mas isso é o mínimo. Então, a gente precisa estar muito atento para essas situações, até para impedir que novos casos aconteçam. As leis são suficientes? Existe lei. O que não existe é a aplicabilidade dessa lei de uma forma correta, de uma forma efetiva, de uma forma que, infelizmente, a gente entra numa questão de criminalizar para ensinar. Infelizmente, porque você pune aquele indivíduo para mostrar para os outros. Vocês estão vendo? Essa pessoa ela foi punida por praticar racismo. Racismo é crime, ainda que na sua vertente de intolerância religiosa ele é crime. Então essa pessoa está sendo punida. Vocês vão continuar com essa situação e a gente vai fazer um encarceramento em massa ou não? Então, querendo ou não, a gente precisa desse encarceramento como uma forma de ensino. Eu acredito que a educação ela é uma forma de fazer uma conscientização da população em relação a esses crimes, a gente realmente precisa disso. Mas, infelizmente, a gente precisa também da punição, porque a gente já está num nível que a educação, pura e simplesmente, ainda que pouca, né, porque ela é deficitária, ela não está sendo suficiente.